caminhos. E essa graça de celebrar o padroeiro é também a graça de celebrarmos o nosso caminho cristão. Nós celebramos hoje nosso compromisso de seguir Jesus Cristo, assim como fez nosso querido Santo Antônio. E aqui também pedir perdão. Perdão pelas vezes em que não vivemos o Evangelho pelo qual Santo Antônio foi tão apaixonado. Deu sua vida por Cristo. Pelas vezes em que falhamos, peçamos perdão ao Senhor.
Antônio a vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades. Fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No mundo em que a cobiça e a mentira são propulsoras de morte, o Mestre nos ensina a romper a corrente de violência por meio de atitudes concretas de não violência. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabote de Jezreel possuía uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa dessa resposta que lhe deu Nabote de Jezreel. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezreel e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. E subornai 2 homens perversos contra ele, que dei este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezreel e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois Deus a quem é curada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, desta comunidade querida, Santo Antônio do Imbé, uma alegria estarmos voltando depois de algum tempo, bastante tempo, e é um convite do
diácono César, que coordena esta paróquia de São Pedro do Triunfo, que inclui aqui a comunidade aquela de Santo Antônio do Imbé. O diácono é um grande amigo de longas datas, né? Uma longa caminhada de fé, partilha da missão, da vocação. E trabalhamos juntos nessa missão do Reino de Deus. Hoje a palavra de Deus nos mostra essa força que devemos ter na defesa da verdade, né? E ninguém melhor do que Santo Antônio, o profeta da verdade, para nos ensinar o caminho da luz, o caminho de Jesus Cristo. Vemos na primeira leitura como que uma mentira destrói a vida de Nabô, o dono da vinha. Por ambição do rei e as artimanhas de Jezabel, vimos aqui. E mentiu, caluniou e fez com que Nabô, o dono da vinha, fosse morto, apedrejado, para que o rei se apostasse da vinha. Então, artimanhas, tramóias, mentiras, calúnias, assassinato, tudo isso através desse egoísmo humano. Esse egoísmo humano que não tem nada a ver com a proposta do Reino de Deus. A proposta do Reino de Deus é a verdade, a simplicidade, o serviço ao próximo por amor, como nos exemplifica com a vida o próprio Santo Antônio. Ele nos dá essa referência, esse modelo de amor à verdade, luta pela justiça, porque era advogado, e por isso ficou famoso, na defesa dos mais pobres, que não tinham como pagar. Defendia de graça a causa pública, o bem comum, o direito do mais pobre. Hoje é tão difícil que alguém faça uma caridade, alguma coisa de graça, muito menos para os mais pobres. Quando se faz, se quer tirar proveito em cima, dentro da politicagem. Santo Antônio era alguém missionário do amor aos pobres, o amor gratuito, o respeito pela verdade, o respeito pela justiça, a defesa daqueles que mais precisavam. Um profeta dos mais pobres, o profeta da verdade, diante daqueles que queriam a mentira. E de tanto ajudar os mais pobres, propiciou também o casamento de muita gente, né? E na época tinha que ter o dote para se casar. E como ele ajudava muitos, os casais pobres, a conseguir o dote e também ajeitava tudo, ficou com a fama de casamenteiro, né? Mas seria muito pouco chamar o santo tão forte, tão profético, tão compromissado com os mais necessitados, chamar apenas de casamenteiro. Seria até um folclore, né? O santo casamenteiro, como se ele só fizesse isso. Foi o santo, amoroso, solidário, que testemunhou a verdade, oportuna e inoportunamente, enfrentando os poderosos, desarticulando todas essas artimanhas de Jezabel. Jezabel não foi só naquele tempo, aqui da primeira leitura, não, que fez tanto mal a Nabô e a sua família. Jezabel está hoje aqui, na nossa sociedade. Jezabel é toda essa mentira articulada, hoje até pela internet, pelas redes sociais, né? Para destruir, para fazer a mentira virar verdade, para fazer o direito virar culpa ou indignidade, para distorcer a realidade. Jezabel está hoje manipulando as redes sociais, a internet, para matar Nabô, para se apossar da vinha e para colocar tudo na mão do rei incompetente, que não sabe nem lutar pelo bem comum. Hoje Santo Antônio está combatendo através de nós as muitas Jezabel que estão por aí, mães da mentira, mães da manipulação,
e que estão arrancando os direitos dos mais pobres. Continuam arrancando os direitos de Nabô, trabalhador que construiu a vinha com o suor do seu trabalho, e depois veio o rei querer se apossar. E uma das formas de se apossar é desvalorizar a produção, é rebaixar aquilo que foi construído com tanta luta, desapropriando por um valor bem baixo, para depois jogar tudo aquilo ao desgaste e à destruição. Quantas realidades assim existem hoje, e precisamos de Santo Antônio hoje para combater isso. A rede articulada de Jezabel hoje, das fake news, que querem favorecer a um poder incompetente, que querem favorecer a usurpação dos bens alheios, que querem favorecer a calúnia daqueles que são trabalhadores justos. Precisamos combater tudo isso com a força de Antônio, com a verdade de Antônio, com a simplicidade e a humildade de Antônio. Por isso também no Evangelho Jesus diz: não é com arrogância, não é pagando mal com mal, não é com vingança que nós vamos transformar esta realidade. O cristianismo nos ensina a gratuidade, a caridade, pagar o mal com o bem. E aí Jesus é o grande exemplo, que se entregou na cruz por todos nós, pecadores, por todos os criminosos, por aqueles que o crucificavam, e disse do alto da cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Por isso ele é autoridade para dizer o que disse no Evangelho: se o teu irmão te esbofetear numa face, oferece a outra. Não devolver o mal com o mal, perdoar. E assim vamos dando testemunho da verdade e da caridade, interrompendo o ciclo da violência, o ciclo da mentira, o ciclo da maldade, do veneno de Jezabel, das intrigas de Jezabel, do egoísmo dos reis e dos poderosos, que não respeitam os mais simples. Mas é com a caridade, com o amor, com a verdade, que vamos anestesiar, que vamos combater e vencer toda essa realidade do mal. Tirando o efeito da maldade e da mentira, desmontando as fake news, checando as informações, indo às fontes seguras, não nos deixando manipular pela mentira organizada, impulsionada pela internet, com os vários recursos que todo mundo já conhece, editadas, bem produzidas, mas com uma finalidade errada: a mentira, a desconstrução da realidade e a retirada dos direitos daqueles que são os mais pobres e não têm nem noção de como se defender. Precisamos de Santo Antônio para defender aqueles que não têm advogado, porque hoje tem advogado, quem é rico, pelo menos algum advogado, né, que leve o processo até o final com um resultado favorável. Quem é pobre tem algum advogado, mas que às vezes não se dedica ao processo e não leva até o final, e o pobre sempre perde. Quem ganha é um rico, que tem um batalhão de advogados muito competentes, mas às vezes para as causas erradas, trabalhando contra a verdade e trabalhando contra o bem comum. Advogados, né, que rasgam o seu diploma ao defender a opressão e os opressores, fazendo aqueles que são criminosos inocentes diante de uma sociedade que fica pasma ao ver que nada é punido nesse país. Ninguém devolve o que roubou e ninguém paga pelos seus crimes. A maioria, grande parte, porque tem dinheiro. E a advocacia descumpre a sua finalidade, que é a verdade e a justiça. Advogados como Santo Antônio, precisamos deles para defender a causa dos mais pobres, para dizer que a justiça está acima do dinheiro, o bem comum está acima dos interesses
de uma minoria, de um grupo organizado. Que o direito dos mais pobres não podem ser solapados diante do interesse de algumas elites, de alguns grupos organizados, corporativistas. Advogados como Santo Antônio, profetas como Santo Antônio e caridosos como Santo Antônio. Santo Antônio nunca perdeu a sua ternura, o seu amor caridoso, solidário, mas não ingênuo. Às vezes as pessoas acham que ser humilde é ser ingênuo, é não ver a verdade, é não tocar a raiz dos problemas, é fazer sempre alguma apreciação superficial para que tudo continue a mesma coisa e o sistema continue a mesma realidade. Não, ser humilde é ir à raiz dos problemas e com caridade procurar resolver, perdoando com misericórdia, mas sendo profeta da verdade. As coisas não se excluem. Alguns acham que ser humilde é não falar a verdade, é não entrar nos problemas. E aí voltamos àquele folclore, aquela figura, visão folclórica do humilde. O humilde é aquele que está por fora de tudo, que não se envolve com nada, é o bonitinho, que podemos até colocar como bibelô. Humilde é aquele que, com simplicidade, sem arrogância, sem se achar superior aos outros, sem se achar dono da verdade, enfrenta as realidades e procura a raiz dos problemas e procura, com inteligência, mobilizar a própria comunidade para uma solução que seja definitiva. Nós somos uma sociedade de paliativos sociais. Paliativos para as grandes soluções que deveríamos ter. Então se dá alguma coisa, se engambela para cá, agora mesmo se jogando um pouquinho de benefício para cá, benefício para lá, mas com interesses. A solução definitiva não se tem a coragem de se colocar. Isso há muitos e muitos e muitos anos, séculos, em que se engana o povo com paliativos. E é preciso ir à raiz das questões sociais para dar uma solução definitiva, por respeito ao povo, por amor às pessoas, como Santo Antônio sempre fez. Um franciscano, contemporâneo de São Francisco, discípulo de São Francisco, que sabia que a paz não é ausência só de guerra ou de conflitos, mas a paz é presença de justiça e de amor. Sem justiça e sem amor, não teremos verdadeira paz. Teremos um controle social bem planejado, bem articulado, para manter os pobres como um rebanho. Um rebanho bem ordenado que não reclame, mas os problemas não serão resolvidos. Santo Antônio jamais se curvaria a uma solução falsa como esta. É preciso que as pessoas sejam cidadãs e não rebanho, que saibam seus direitos e lutem por eles, que não tenham só conhecimento dos direitos, mas que tenham concretamente a posse. O que adianta saber dos direitos? A sociedade hoje está tão explicada, né? Todo mundo consegue aí saber os seus direitos. Só que na prática não tem, não possui. A verdadeira cidadania é o pleno exercício dos direitos, não só o conhecimento deles. Uma sociedade disfarçada de democrática, porque explica os direitos das pessoas. E a Constituição é muito bonita, né? Mas quem é que tem acesso a esse direito? Na prática? Uma sociedade de fantasia, disfarçada de democrática. Na prática, alguns têm acesso a esses direitos. Saúde, educação, emprego, etc. Poderíamos falar aqui a noite toda de tudo aquilo que é negado a todos e que é direito de todos. E só teremos uma sociedade verdadeiramente democrática quando todos tiverem um pleno e livre exercício de todos os seus direitos. Não de alguns, colocados como esmola. De vez em quando se dá algum benefício, uma esmola, como se fosse favor ainda. O direito do povo não é favor. E ninguém pode se engrandecer em cima daquilo que é o direito do povo. Porque já é direito, não é graça, não é favor nenhum. É dever de quem está à frente.
E é omissão quando não se faz. Então, o profeta Santo Antônio, hoje quer se encarnar em nós. Ou seja, quer que nós sejamos imitadores desses seus exemplos. Para quê? Para que a sociedade toda receba a justiça e a caridade. Que não fiquemos só nos discursos. Quantos discursos vamos fazer? A vida inteira, discurso? E os problemas estão aí, se repetindo. As carências das mesmas, ano após ano. Não podemos ficar só nos sermões, nos discursos, nas homilias, ou nas reclamações, que é pior ainda. Né? É preciso transformar a realidade, com a força de Deus, com a força de Santo Antônio. Foi santo porque foi plenamente humano, solidário, coração de carne, que sentiu as dores do próximo e se fez presença transformadora na vida dos outros. Não se aproximou para tirar proveito, se aproximou para elevar a vida do outro. Por isso se aproximou dos mais pobres. E por isso promoveu todos aqueles que não tinham nem a noção do que tinham direito. Sejamos advogados de hoje dos mais necessitados, na caridade, promovendo, partilhando o que temos. Por isso o pãozinho é símbolo de Santo Antônio, é símbolo da partilha. É símbolo de que devemos não só pensar em nós, não é só pegar o pãozinho para botar dentro da vasilha para não faltar mais nada. Isso pode virar uma superstição. Não. É símbolo do pãozinho que tem que nos lembrar que devemos ser cada vez mais sensíveis e solidários aos irmãos que passam fome, que não têm o que comer. 33 milhões de brasileiros, nas últimas estatísticas, não passam fome, não têm o que comer, sofrem com a fome. E é muito fácil para quem sempre teve o que comer dizer: isso é só uma estatística, isso deve estar sendo manipulado. Vá às ruas e veja a realidade. O povo em situação de rua que vem aumentando. Não tem o que comer, não tem o que vestir, passa frio, todo mundo está agasalhadinho aí, o padre também, o diabo também, todo mundo está agasalhado. Aqui não é tão frio não, mas lá no mundo, pois aperta mais, né? Aqui de vez em quando aperta também. Nós dentro de casa, dentro do carro, dentro de outros estabelecimentos da igreja, estamos bem protegidos. E os nossos irmãos na rua? Jamais São Francisco deixaria isso acontecer. Jamais Santo Antônio deixaria isso acontecer. Esses irmãos morrendo de frio, sem um cobertor, sem um agasalho, passando fome, que o pessoal fica chamando de insegurança alimentar, não é fome. A gente bota uns nomes bonitinhos, né? Para disfarçar a realidade. Eufemismo. É fome, brava, feia, que dói. E nós não podemos ficar insensíveis a isso. Santo Antônio, seguindo São Francisco, era o homem que ia ao encontro dessas pessoas para oferecer a dignidade. Não só o pão físico, mas o pão da dignidade, o pão de uma nova vida, promovendo, tirando das ruas, tirando da sarjeta, da miséria, e dizendo: você tem direito a muito mais, você é um filho de Deus, um cidadão da terra e do céu, e precisa da vida plena, como Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Não é uma meia vida, não é uma sobrevida, não é sobreviver, é viver com dignidade, como todos nós queremos, para nós e para nossos filhos e para a família. Não queremos o melhor para nós, para a nossa família? Na hora de escolher, de planejar, não é o melhor que a gente pensa? Mas é só para nós, só para a nossa família? E para o resto da sociedade, é o quê? É isso que tem que tocar o nosso coração. Temos que querer o que é melhor para todos. Aí teremos uma sociedade cristã, justa, verdadeiramente democrática. Né? A democracia que vem do céu, não vem de ideologia nenhuma da terra, não. Vem de Deus. O advogado maior é qual? Qual é o advogado maior? Para terminar. Eu sei que já está na hora. Hein? O Espírito Santo é chamado até de advogado. Paráclito.
Em grego, parakletos significa advogado, defensor. O maior advogado que temos é o Espírito Santo, que nos faz também, nos capacita para sermos os advogados, não dos nossos interesses, não dos interesses da família só, não dos interesses do grupo, mas dos interesses dos mais pobres, do povo mais simples, que precisa. E advogados da verdade. Se nos distanciarmos da verdade, estaremos fora do reino de Deus. Não queiramos estar fora do reino do Senhor. Como Santo Antônio, sejamos então servos fiéis do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não faltou nada para Antônio. Como religioso, fez o voto de pobreza, de castidade, de obediência, humildade. Não faltou nada para Antônio, não faltou nada para Francisco, porque viveram na graça de Deus e viveram no amor aos mais pobres. Quem amar os mais pobres também vai ter a força e o amparo da providência divina. Nos entreguemos à providência divina, sejamos hoje os Antônios da graça e da missão de Deus. Nós vamos então agora fazer as nossas preces, oferecendo a Deus as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa missão. A cada invocação respondamos: Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Pedimos pelos presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs consagrados, para que trilhem o caminho da justiça divina e deem constante testemunho de amor fraterno. Rezemos. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Pelos cristãos, para que no dia a dia se guardem da indiferença e sejam generosos e solidários com os necessitados. Rezemos. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Pelos casais, para que conduzam a sua união segundo os valores do Evangelho e primem pela edificação mútua no amor e no bem. Rezemos. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Por todos nós, para que, a exemplo de Santo Antônio de Pádua, cultivemos ardente zelo pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. Rezemos. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Por todos os irmãos e irmãs que nos visitam nesse dia importante para esta comunidade, dia do padroeiro Santo Antônio. Todos possam receber hoje as graças pela intercessão desse grande padroeiro. Nós pedimos, Senhor. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Por todos que estão colaborando para que essa festa possa acontecer aqui na liturgia, lá fora, que vem se doando para que Santo Antônio pudesse ser engrandecido. Nós nos pedimos, Senhor. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Pelos pobres, doentes, por aqueles que estão passando fome, passando frio na nossa sociedade, nós nos pedimos, Senhor. Senhor, dai-nos vossa graça e vossa paz. Atendei, Senhor, as nossas preces, fazei-nos cada vez mais servos e profetas da vossa graça e da vossa verdade, como o vosso servo Santo Antônio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu
Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo em honra de Santo Antônio, e possamos receber a salvação pelo sacrifício que oferecemos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa do padroeiro Santo Antônio e fortaleceis a vossa igreja, um exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão, Devemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida.
oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acende nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, parentes e amigos que partiram, que estão na intenção desta missa, todos os que já colaboraram com esta igreja, esta festa do padroeiro, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração da verdade e da missão que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Amém.
encontra nele sua fortaleza e seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Você que nos acompanha, faça a sua comunhão espiritual. Senhor,
Oremos. Recebemos, ó Deus, o vosso sacramento, em memória do vosso santo, querido Santo Antônio. Concedei que esta Eucaristia se transforme para nós em alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes da bênção final e da bênção dos pãezinhos de Santo Antônio, em especial gostaria de agradecer a presença do nosso irmão, amigo, Carlos Cláudio, que sempre esteve junto de nós, na caminhada, na missão, como amigo, como companheiro e como professor também. Foi nosso professor lá na teologia e até hoje dá aula no seminário lá de Nova Friburgo. Então sempre nos acompanhou há anos na nossa missão, na nossa formação. Muito obrigado, Carlos Cláudio, por sua presença, sua amizade. Agradeço a todos vocês que estão presentes, celebrando conosco, Ministério de Música, que tão bem abrilhantou essa missa, todos vocês que caminharam hoje aqui nesse lugar, na procissão, que participaram conosco, enfim, em especial os visitantes, que hoje visitam, são devotos de Santo Antônio e escolhem essa comunidade para que nesse dia possam visitar e ali viver a devoção a este grande padroeiro Santo Antônio, doutor da igreja, homem de grande oração, de grande humildade, advogado, homem de grande sabedoria. Suas cordas vocais ainda estão intactas lá na sua cidade onde ele morreu. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, e morreu em Pádua, na Itália. Suas cordas vocais intactas são conservadas ainda lá em Pádua. Tamanha santidade e tamanho bom uso que ele fez da fala, da pregação, para convencer muitos sobre o reino de Deus, sobre o amor a Deus e aos pobres. Então agradeço a todos vocês, agradeço à Prefeitura Municipal, que colaborou para com essa festa, todos aqueles que se doaram, para que pudéssemos estar aqui um dia de segunda-feira, né? Mas um dia que a nossa fé não ficou menor. Estamos aqui celebrando com a fé viva, pedindo a esse grande padroeiro que seja nosso intercessor junto de Deus. Agradeço de coração a todos e até ano que vem, se Deus quiser e permitir, que possamos estar aqui novamente unidos no amor e na fé, seguindo o exemplo, testemunho de Santo Antônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então agora vamos abençoar os pãezinhos para a escola. Vamos abençoar os pãezinhos de Santo Antônio. Serão depois distribuídos. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio. Ele, com a pregação e o exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra e o alimento aos pobres. Fazei, ó Deus, que estes pães recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres, que vós sois Pai de todos, quereis que todas as famílias tenham pão em suas mesas. Todos nos empenhemos para erradicar a fome no país. Aumentai nossa fé em vós e nosso amor e carinho por todos os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos concluir a Santa Missa
com essa graça da bênção de Deus, que vamos levar também para casa, os que não puderam vir aqui, né? Não só o pãozinho vamos levar a bênção da missa, a graça dessa missa, que foi grande, né? Deus nos ungiu através dessa missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ainda temos os pastéis ao lado. Eu acho que todos estão sentindo já o cheiro dos pastéis ali sendo fritos. Então, todos são convidados a estarem ali. Bom? Obrigado a Deus de todos. Viva Santo Antônio! Viva!